Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Começando o seu dia com as principais notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A partir de agora, no Brado Jornal. Oito e 1 aqui na capital baiana, aqui em Salvador, uma sexta-feira mais ou menos ensolarada, um friozinho no final das contas, mas o sol tá ali, Bom dia, bradistas, estamos aqui em mais um Brado Jornal, finalizando mais uma semana aqui com vocês. Mandem suas mensagens para 31 80 0434, é isso, Alinha? É isso, acertei, tá vendo de primeira, é isso aí, tô melhorando, vamos lá. Então mandem suas mensagens, já reproduziremos aí, ouviremos os nossos ouvintes queridos e fiquem aqui conosco, que essa sexta-feira só está começando, tá certo? Vamos lá começar com a primeira pauta do dia. A China interferiu nas eleições dos Estados Unidos, diz Trump, bomba aí nessa sexta-feira. Foram liberados 23 documentos com 167 páginas que a Casa Branca diz serem evidências de fraudes, inclusive de 278 mil eleitores que votaram sem ser cidadãos norte-americanos, olha aí. E vem com documento, viu? Não é só falar agora não, agora tem documento e tudo mais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira que a China interferiu nas eleições norte-americanas de 2020. Em pronunciamento à nação, declarou que o país asiático hackeou dados de 220 milhões de eleitores norte-americanos. Abre aspas, começando durante o ciclo eleitoral de 2020, a República Popular da China realizou o que se acredita ser a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na obtenção ilícita pela China de registros de 220 milhões de eleitores dos Estados Unidos, afirmou Trump. De acordo com o republicano, as informações vazadas incluem nomes, endereços, preferências partidárias dos eleitores norte-americanos. Trump disse ainda que o país trabalhou para impedir a sua reeleição nas eleições de 2020, na qual foi derrotado. Não mencionou, porém, as eleições de 2016 e 2024, das quais saiu vencedor. Abre aspas, em meados de 2018, a China trabalhava para influenciar os resultados das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos e, posteriormente, os resultados da própria eleição presidencial de 2020. Separadamente, em 2019, a estratégia do governo chinês contra os Estados Unidos concentrava-se em minar a confiança interna no presidente americano, afirmou o presidente. Ainda sobre esse assunto, a China respondeu Trump e negou interferência em eleições dos Estados Unidos. O presidente norte-americano disse que documentos comprovariam que chineses trabalhavam para impedir sua reeleição em 2020. A China negou nesta sexta-feira as declarações do presidente dos Estados Unidos de que o país teria interferido nas eleições norte-americanas de 2020. O porta-voz da embaixada chinesa em Washington, Liu Shang, disse que a China nunca interferiu e nunca interferirá nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ele declarou que o país segue uma política de não intervenção nos assuntos internos de outras nações. As informações são da agência Reuters. Em pronunciamento na Casa Branca, na noite da quinta-feira, e aqui segue a primeira notícia que nós já lemos. E aí, é mais uma cortina de fumaça? Difícil acreditar que seja uma cortina de fumaça, já que tem, de fato, né, o Trump revelou aí, abriu alguns documentos que, segundo ele, provam aí essa interferência, mas vamos ver o que é que vai, como é que isso vai se desdobrar, né? É pesada, são as acusações pesadas de duas potências, das duas maiores potências mundiais hoje, né? Então, hoje temos aqui o Pedro Urso para comentar conosco. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Brado. Sobre essa notícia, de fato, eu sigo a mesma postura que você, né, Carol? Eu acho que é tudo muito novo.
tratando os players que estão se tratando, Estados Unidos e China, a gente tem motivos para desconfiar de ambos, e ainda mais o Trump. Eu acho que ninguém aqui vai achar que a postura dele é totalmente idônea, e que ele não vá se beneficiar ou inventar uma notícia dessas. E se tratando de China, também ninguém duvida que isso possa ser verdade. Então eu acho que é a gente botar o pezinho atrás e verificar como a comunidade internacional vai tratar, se de fato isso vai ser levado para frente pela ONU, por outras instituições internacionais que vão averiguar o caso. Agora, o que a gente pode dizer, em parte, são algumas coisas. Primeiro, o Trump perdeu a eleição de 2020 e ele nunca aceitou o resultado eleitoral. Os Estados Unidos têm um sistema eleitoral que, de fato, é um pouco mais bagunçado do que o nosso. O próprio Trump já chegou a citar o nosso sistema como um modelo a ser seguido, porque para o brasileiro votar, a gente tem que cadastrar o sistema de digital, tem um sistema de check com o rosto, e a gente ganha até aquele comprovante que é destacado de uma caderneta de voto. Nos Estados Unidos é meio solto, realmente. Eles entendem que, a partir do momento que você pede algum tipo de documentação na hora do voto, você está limitando a pessoa de exercer um direito democrático dela, que é de votar. Então, a maior parte dos estados americanos não pede nada, nenhum tipo de documento. Eu posso ir lá votar e acabou. E aí, por conta disso, acabam ocorrendo casos, histórias de pessoas que estavam em situação ilegal nos Estados Unidos e foram votar na última eleição. Pessoas que estavam de maneira irregular no país e iam votar. E aí pode, a partir disso, surgir inclusive histórias bizarras, como pessoas que estavam viajando no país e acabaram votando como se fosse cidadão, e pessoas que sequer eram no país ou foram enviadas por um outro bloco político e acabaram votando, que parece ser o caso da denúncia do Trump, que a China teria mobilizado 200 mil pessoas para votarem contra ele. Agora, eu ressalto também, se isso for verdade, será que o resultado foi de fato alterado por conta de... E eu acredito que não. Eu acabei de pesquisar aqui e a diferença de votos entre eles foi de 7 milhões. Óbvio, há uma diferença circunstancial, que é a questão dos swing states, como é calculado o voto americano. Então, por delegados, você tem aquele sistema que o vencedor leva tudo. Então, não dá para a gente cravar com certeza, mas me parece que 200 mil, dentro de um eleitorado de mais de 7 milhões, ainda mais o Biden tendo tido uma vitória larga sobre o Trump, não parece ter sido decisivo nessa eleição. Então, eu ressalto isso, e o próprio Trump não é a primeira vez que ele vai tentar justificar essa eleição que ele perdeu. A China soltou agora há pouco uma nota negando que tenha feito qualquer tipo de intervenção na eleição americana, o que também não quer dizer muita coisa, sejamos francos, né? Será que alguém imaginou que a China, não, Trump, realmente a gente fez, não, era evidente que ela teria essa postura, e ela pediu que o Trump retirasse restrições, porque isso é importante de ser dito. Por conta dessa denúncia, o Trump aplicou restrições aos chineses, principalmente restrição de visto para chegar no país. Então, esses são meus comentários. Eu sigo reiterando minha fala inicial, que há motivos para a gente desconfiar tanto da China quanto do Trump, e, pelo menos por agora, eu tomo uma postura mais receosa e mais observativa antes de cravar se de fato houve ou não houve qualquer tipo de intervenção chinesa na eleição. E o cenário é muito favorável para o Trump também, né, Pedro, nesse sentido de largar uma bomba dessa assim à altura do campeonato, né? Ele também disse, né, que o relatório da CIA mostrou que Maduro manipulou o sistema de votação eletrônico para ser reeleito em 2020. Também está caindo em cima aí da Venezuela, né? Enfim, é um momento muito complicado para o Trump. Ele está aí fazendo de tudo para se realocar, né, mundialmente. Então, tem que se desconfiar mesmo. Da Venezuela, eu acho que não restam dúvidas que houve fraude eleitoral. A oposição, né? Porque a Venezuela tem aquele modelo de voto híbrido, que é um voto eletrônico e voto impresso. A oposição percorreu todo o país juntando os registros eleitorais, que são as atas eleitorais, que são os votos impressos, e ela já comprovou, levaram até para a ONU. Mais de 40 países já reconhecem que a eleição é fraudada. Mas, assim, eu acho que talvez esse possa ser até um instrumento retórico do Trump. Isso supondo que ele tenha inventado o caso, tentar misturar uma informação verídica com uma inverídica. Então, pegar uma eleição que todo mundo já sabe que era fraudada e tentar misturar com uma eleição que ainda se tem essa dúvida.
E aí é como você disse, né, Carol? O momento do Trump é um momento de fragilidade, é um momento de fraqueza. Ele tenta a qualquer momento restaurar um pouco da credibilidade com os americanos, porque vai ter as eleições de meio de mandato esse ano. Então, assim, dado ainda mais esse fator, que pode ser mais uma peça eleitoral, volto dizendo, né? Vamos com calma antes de cravar qualquer coisa sobre uma suposta interferência. Vamos seguir aqui com a pauta com a notícia dessa sexta-feira, né? O tarifaço aí que está mobilizando o Brasil inteiro. A política está envoroçada com esse tarifaço, o bolsonarismo, o lulismo. Então vamos lá. A soberania está acima de partidos, diz Lula sobre tarifaço dos Estados Unidos. O presidente afirma que defesa do país deve superar divisões políticas durante crise diplomática com os Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou em sua conta no Instagram nesta quinta-feira que a defesa da soberania brasileira é, abre aspas, uma obrigação que está acima de todos os partidos e todas as tendências, fecha aspas. A declaração é feita em um momento de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos em função do novo tarifaço norte-americano determinado sobre produtos brasileiros na quarta-feira. A medida foi classificada pelo governo brasileiro como uma ameaça à soberania nacional. E aí eles vêm vendendo a solução, né? Já vem aqui em sequência, o Alckmin anuncia apoio a setores afetados por tarifas dos Estados Unidos. O vice-presidente diz que o governo prepara programa para empresas e que lei da reciprocidade será implementada no momento adequado. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quinta-feira que o governo federal prepara um programa de apoio aos setores brasileiros afetados pela decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros exportados para o país. Segundo ele, a iniciativa buscará reduzir os impactos da medida sobre empresas exportadoras e ampliar a presença dos produtos brasileiros em outros mercados. Abre aspas, ao contrário do que sabotam o Brasil lá fora, o governo trabalha para apoiar quem trabalha aqui dentro. O governo terá programa de apoio a setores afetados, fecha aspas. Declarou Alckmin a jornalistas em entrevista no MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em Brasília. Pois é, vai ficar aí um jogando a batata quente no colo do outro, né? Sendo que a narrativa favorece os dois. O Lula... ao meu ver, ele se favorece com esse tarifaço porque blinda o cenário absolutamente caótico do país nesse momento, né? Ninguém viralizou e virou uma trend os brasileiros irem ao mercado e fazerem ali a sua reclamação, né? Diante dos preços absurdos, obviamente impulsionados pelos impostos, pelos muitos impostos desse desgoverno, né? Pelos desmandes do Lula e sua trupe. Então, tudo isso hoje, o tarifaço, é um presente para o Lula para blindar esse cenário caótico do Brasil. E, por outro lado, também para o Flávio Bolsonaro e sua trupe também, que tem memória curta, né? Porque para os que têm uma boa memória, até a curto prazo, lembra que o Eduardo comemorou as tarifas há pouco tempo atrás, né? E disse que seria favorável, sim, um cenário de terra arrasada para os bolsonaristas, para a família Bolsonaro. Então, os dois aí tentam, de certa forma, se vangloriar, né, dessa tarifa e aumentar os seus pontos aí para as eleições desse ano. Mas quem sofre, meu amigo, no final das contas, somos nós, né, brasileiros, somos nós, cidadãos, que trabalhamos para pagar essa máquina absurda, essa máquina inchada, obesa, né, que nós sustentamos com o nosso suor, meu amigo. E aí, Pedro Urso, o que é que você acha desse tarifaço, dessa soberania, né, como o Lula gosta de colocar, e sobre essa venda de solução aí do Geraldo Alckmin nesse cenário? Não, assim, é completamente lamentável. Parece que eu estou há um ano atrás e o cenário é exatamente o mesmo. Talvez agora menos escancarado por parte da família Bolsonaro por conta das eleições. Mas assim, é muito triste, porque
eu não sei se vocês vão se lembrar, os ouvintes, mas há cerca de um ano atrás o Eduardo Bolsonaro estava comemorando a tarifa que o Trump tinha colocado de 50% no Brasil. E foi um choque geral. Isso abalou toda a reputação dele com a própria base bolsonarista, porque boa parte, por exemplo, dos agricultores de laranja aqui de São Paulo, boa parte das pessoas ligadas a setores estratégicos do agro ficaram extremamente fragilizadas por conta dessa tarifa, e eram pessoas que historicamente apoiavam a família Bolsonaro, faziam doações para a campanha da família Bolsonaro. E viam que a família política na qual eles tinham investido dinheiro e tempo estava traindo eles em nome de soltar o pai deles, que era o Jair Bolsonaro. Não tem o que dizer, era completamente lamentável a situação, e isso gerou uma revolta. Essa revolta na base foi acompanhada principalmente de pesquisas que demonstravam uma desidratação forte do Flávio Bolsonaro na época, justamente porque a população acabou ficando com o Lula, porque ele tinha pego o discurso da soberania nacional. E assim, verdade seja dita, o Lula tem feito uma gestão péssima de relações internacionais, ele tem virado basicamente um palhaço do mundo. Então, nos primeiros governos do Lula, a gestão do Celso Amorim de relações internacionais era uma gestão boa. A gente pode ter críticas eventuais, principalmente as questões de como tratavam os países socialistas, né, Venezuela, Cuba, mas no geral era uma política de liderança do terceiro mundo e que vinha com investimentos fortes, inclusive domínio de mercados exteriores, que foram relevantes para o crescimento econômico brasileiro. Então, a Odebrecht, por exemplo, na época, e outras empresas brasileiras estavam tomando o mercado africano, o que era muito bom. Isso trazia um certo crescimento econômico. Óbvio que tem toda aquela questão do capitalismo compadrio, dos esquemas de corrupção, mas, assim, era uma política internacional boa. A política internacional dessa gestão está catastrófica. O Brasil faz discursos acalorados contra os Estados Unidos e fica tomando tarifa. É basicamente essa a política do atual governo. Mas, do ponto de vista interno, Lula está sabendo se pintar como uma pessoa boa. Ele está fazendo se pintar como defensor da soberania brasileira em frente ao entreguista, em frente à pessoa que ataca a própria pátria, que é a família Bolsonaro. Essa é a visão que o governo está conseguindo passar, e está conseguindo muito por conta da família Bolsonaro ser um bando de asseclas, e eles ficaram comemorando tarifa, ficaram impedindo mais tarifa. Dessa vez, a família Bolsonaro não foi tão escancarada. Então, o Flávio Bolsonaro já tinha feito várias falas dizendo e clamando para os Estados Unidos que não tarifassem o Brasil. É difícil acreditar que, de fato, ele tinha um interesse completamente legítimo ou um interesse verdadeiro que as tarifas não viessem. A gente reagiu na semana passada uma notícia que o próprio mercado financeiro enxergava essa mobilização do Flávio Bolsonaro como insuficiente e performática. Ou seja, os próprios membros do mercado desconfiavam que aquilo era muito mais um jogo eleitoral do que, de fato, uma mobilização real para que o país não fosse tarifado. Agora, o Brasil foi tarifado de novo. O impacto para a nossa economia, desastroso. Principalmente porque essa nova tarifa, ela impacta alguns dos setores industriais da economia brasileira. Ela vai pegar em cheio, por exemplo, o etanol. O etanol é importantíssimo, porque não só é um dos líderes da transição energética e da economia não poluente, mas como é uma das poucas matérias-primas que a gente consegue tratar no Brasil e industrializar. Então, o etanol de cana-de-açúcar do Brasil é um case de sucesso. A gente conseguia fazer energia sustentável, inclusive que era exportada para outros países. Agora vai ficar muito fragilizado. O que o governo resta fazer é realmente o que o Alckmin está dizendo. É fazer programas de apoio ao crédito, é pegar subsídios, é pegar linhas de crédito até que essas tarifas ou sejam revistas ou que esse mercado encontre novas alternativas de escoar a produção. Seja para a China, para a Europa, seja o mercado que for, ou, se for o caso, readaptar a sua produção para uma outra linha que não tenha sido afetada. Agora, lei da reciprocidade, que até foi citada na matéria, não acredito. Primeiro porque o Brasil teria muito mais a perder tarifando os Estados Unidos do que os Estados Unidos seria tarifando o Brasil. Essa é a situação fragilizada que a nossa economia se encontra. Mas você acha que eles estão ligando para isso, Pedro? Desculpa te interromper. Você acha que eles estão ligando que para o Brasil isso vai ser ruim? Olha, eu acho que em ano eleitoral, eles aplicarem uma contra-tarifa nos Estados Unidos pode gerar um impacto eleitoral e um impacto numa alta de preços que o governo Lula não está disposto a comprar pensando em voto. Eles são mais pragmáticos do que a gente pensa em ano eleitoral.
Então, assim, eu não acredito em lei da reciprocidade. Eu acredito que eles vão criticar, vão discursar, vão dar linha de crédito para as pessoas e não vão aplicar nenhum tipo de reciprocidade. Que foi o que fizeram da outra vez, inclusive. Da outra vez ameaçaram, o Congresso aprovou em tempo recorde, nada foi feito. Posso estar enganado, pode ser que o Lula realmente seja tão despreocupado com o Brasil que vai colocar uma tarifa nos Estados Unidos e prejudicar a gente internamente. Mas não acredito. Se eu fosse apostar, eu diria que eles vão só discursar contra e, assim, é isso. Eu não sei, talvez para a militância, né? Isso seria maravilhoso, essa vingança contra os Estados Unidos, que inicialmente foi no caso, ele podia dizer que a culpa foi, quem começou foi o Estado, foi Trump, né? Então, eles só estariam se defendendo nesse sentido, se protegendo a tal soberania, né? Então, não sei muito se essa narrativa não colaria não, viu, Pedro? A gente está lidando com pessoas completamente manipuladas, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto esquerda quanto bolsonarismo, eles falam para uma bolha de pessoas absolutamente irracionais, né? Então é complicado a gente tentar entender a cabeça desse pessoal. Talvez cole de verdade, né? Talvez como a pecha dos valores já será do Trump, dos valores da tudo, né? O combustível é a culpa da guerra. Sim. Tudo tem um terceiro, né, para culpar. Então agora, tendo esse presentão mais uma vez aí no colo do Lula para colocar a culpa, talvez ele aproveite para descambar aí a sua vingança contra os Estados Unidos, né? Seria aquela briga, fazendo até uma analogia meio boba, você tem um cavaleiro com uma armadura de ferro, e aí você vem com as mãos completamente descobertas querendo socar a armadura. Olha, talvez você até impacte um pouco, talvez ele até sinta um pouco um soco, mas a chance de você se machucar nesse processo é muito maior. Muito... E o caso do Brasil é esse. Se a gente tarifa os produtos americanos, a gente responde com reciprocidade, ok, a gente pode baixar a venda dos Estados Unidos de 1%, 2%, 3%. Para eles não é nada. Agora, para o consumidor brasileiro, que já tem os produtos extremamente tributados, com um dos impostos mais caros do mundo, o maior IVA do planeta, isso ia ser brutal. Ia ser brutal, porque agora você vai ter um produto ainda mais inacessível. Talvez uma reciprocidade localizada, então não exatamente uma tarifa de 25% tal qual os Estados Unidos fez, mas tributar alguns setores, colocar alguns limites de exportação, pode ser. Eu concordo com você. Se tratando do Lula, o imprevisível sempre é possível, mas eu acredito que farão como da outra vez e ficará só no discurso de soberanista, no discurso nacionalista e vai parar aí. São 8h24, meu querido ouvinte. Deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva aí no canal. Mande sua mensagem para 3180-0434. Já ouviremos vocês. Vamos lá seguir a pauta. Renan Santos culpa Lula e Flávio por tarifaço de Trump. Olha aí, pré-candidato diz que presidente empurrou com a barriga e classifica a ida do senador ao STF como ridícula. O pré-candidato à presidência Renan Santos, do Missão, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva empurrou com a barriga as negociações para evitar o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Ele chamou de incompetente a atuação do senador e também pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro. Renan classificou como ridículo o gesto de Flávio de participar da audiência pública realizada pelo USTR, Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, antes da decisão sobre a cobrança adicional. Abre aspas, eu teria negociado mais com o governo. Eles têm interesse em terras raras. Teríamos o que oferecer em uma negociação, fecha aspas. O governo de Donald Trump oficializou a cobrança de uma tarifa adicional de 25% sobre parte dos produtos brasileiros.
A medida começa a valer na próxima quarta-feira e foi apresentada como resposta a práticas comerciais consideradas prejudiciais aos norte-americanos. Então, tá errado? Não tá errado, né? Realmente não tem muito o que falar nesse sentido, porque é o óbvio sendo dito. Vamos aí ouvir o Renan Santos. Os Estados Unidos, que muita gente acha muito bacana, o Trump é legal. Taxaram a gente, taxaram feio e taxaram especialmente alguns setores fundamentais para a economia industrial brasileira. Tô falando do etanol, uma indústria que envolve agro e envolve produção. E tô falando agora, por exemplo, indústria calçadista. 2 setores que, assim, não digo que vão quebrar, mas vão demitir gente e vão passar por uma crise muito brava. Quem tem culpa no cartório dessa história? Temos que dar os nomes certos. Vamos começar primeiro com a família Bolsonaro. A família Bolsonaro puxa saco do Trump e acha que ficar se vendendo como uma espécie de intermediário entre Brasil e Trump ajuda eles a bater nos seus inimigos aqui. E aí eles vibraram tanto, não, vamos taxar, é lei Magnitsky e tal, que ano passado rolou uma taxação que eles gostaram e o Lula aumentou a popularidade dele. Esse ano, Flávio Bolsonaro, de maneira patética, foi até os Estados Unidos para defender o Brasil da taxação, dizendo que seu amigo Trump faria alguma coisa, ficaria comovido. Trump taxou a gente. Nem ligou, até porque o Trump só usa esses idiotas. Do outro lado, o Lula, o psicopata. Veja, o Lula deveria defender o interesse brasileiro, é sua função como presidente da República. Ele fez alguma coisa? Não. O Lula descobriu que ele se beneficia. Toda vez que os Estados Unidos faz algum ataque diplomático contra o Brasil, o Lula fala, estou brigando com os Estados Unidos. E aí os trouxa, tem trouxa demais por aí, viram, nossa, o Lula tá nos defendendo, que legal. E aí o Lula aumenta a popularidade dele. Então pro Lula é bom que setores da economia brasileira sofram. Pro Lula é muito bacana a ideia de que os Estados Unidos tá brigando com a gente, porque aí ele vai lá e faz aquele meme horroroso, aquele pack da soberania, cachorro caramelo, pé de meia, Bolsa Família. E as pessoas idiotizadas, porque o brasileiro tá completamente fora de si, acham bacana, acham legal. E aí você termina taxado, os setores industriais brasileiros vão sofrer muito. Se o Brasil retaliar, os Estados Unidos podem retaliar mais ainda e a situação fica ainda pior. Ou seja, a coisa está escalando, todo mundo avisou. Só que no comando do Brasil, um idiota, e na oposição, outros idiotas, a gente sempre vai estar mal. E reparem nisso, tudo que envolve interesse nacional, tudo que envolve futuro, a gente é sabotado. E são todas as pautas, desde fim da escala 6x1, PL da misoginia, votação de pauta bomba no Congresso. Nessas horas, PT e bolsonarismo votam juntos, porque o que interessa pra esses caras são só as próximas eleições. Você, que fica brigando por eles na rua, você é um otário. Você vai perder o emprego. Mas, isso, fica cada vez mais claro que é um projeto de poder, né? Que os dois lados aí só se importam de fato com o projeto de poder da família e aí do Estado, né? Do Estado gigante que nos engole a cada dia. E é isso, é uma narrativa que, de certa forma, favorece ambos os lados, porém, favorece ainda mais o Lula, obviamente, principalmente, eu acredito que pela amizade, né, vendida pela própria família Bolsonaro com o Trump, e fica difícil até os bolsonaristas agora defenderem o Trump, né? Tem a narrativa também de que o Trump está lutando pelo próprio Estados Unidos, né? Pela própria soberania, o que não o tira da razão, mas fica difícil defender a família Bolsonaro nesse sentido. Então, obviamente, é uma narrativa muito mais favorável ao Lula do que ao Flávio, que só fala ali para a bolinha dele e para mais ninguém. Não é isso, Pedro Urso? Não, completamente. Eu acho que o contexto que o Renan Santos está falando é completamente acertado. Ambos os lados têm sua parte por conta dessa tarifa. Tanto os Estados Unidos por conta dessa política externa ruim e agressiva dos Estados Unidos, que eu venho falando no último bloco, quanto o Flávio Bolsonaro, que não empenhou, sejamos sinceros, não empenharam toda a mobilização que eles poderiam, de Paulo Figueiredo, todos os setores de lobby, para tentar impedir que qualquer tipo de tarifa fosse para o Brasil. O que o Flávio Bolsonaro fez foi ir para os Estados Unidos fazer alguns discursos muito mais midiáticos, e isso, de novo, até o próprio mercado teve essa leitura, que ele não empenhou todo o esforço que podia para tentar barrar as tarifas. E eu concordo com você, Carol. O Renan Santos tende a se beneficiar por conta disso, porque eu acho que terá um eleitorado bolsonarista que vai olhar e falar, puta, esse cara não dá, esse cara ele tá articulando contra o Brasil, vou de Renan. Terão pessoas que farão esse movimento, mas eu ainda acho que o principal beneficiado dessa ação, dessa tarifa, é o presidente Lula. Porque, de novo, a gente está num momento de polarização. Então, muitas pessoas ainda têm essa mente binária, que ou é Lula ou é Bolsonaro. Então, se elas percebem que o Flávio, e elas compram esse discurso que ele está articulando contra o Brasil, elas não vão ver uma terceira alternativa como o Renan Santos como a saída. É mais provável que elas vejam como alternativa para isso o Lula.
Então eu acho que ele é o principal beneficiado dessa história toda, mas concordo com a análise do Renan que ele também tem culpa no processo. Mas provavelmente a população terá dificuldade de ter essa leitura. Mas aguardo os próximos capítulos. Eu confesso que depois dessa tarifa eu fiquei ansioso para ver se a primeira pesquisa mediu o impacto. Eu vi ontem que saiu uma pesquisa que um número menor de brasileiros acha que a tarifa vai atrapalhar a vida deles do que as pessoas da primeira tarifa. De fato, se você observa do ponto de vista econômico, é inegável que a tarifa vai atrapalhar. Mas eu acho que muitas pessoas, 10% da população mudou de opinião se essa tarifa vai atrapalhar a vida dela ou não, porque a última tarifa não foi tão sentida pelo Brasil, verdade seja dita. O Trump deu uma tarifa muito mais leve do que a que estava propondo, e o governo veio com essas linhas de crédito, esses subsídios, e acabou minando um pouco do efeito econômico dela. Então, acompanhamos os próximos capítulos nesse caso, e confesso que eu estou bem animado para a próxima pesquisa. E acabou excluindo muitos setores também, né? Na primeira vez e agora também. Eu acredito que o trabalho muito mais dos empresários brasileiros do que do próprio governo ou do Flávio, enfim. Eles acabaram tirando bastante coisa, né, da lista, tanto da primeira vez quanto agora. Então, talvez tenha a mídia, né, os títulos, as chamadas eram muito mais alarmistas do que de fato foi, né? Então, o brasileiro acabou se acalmando mais em relação a isso. O Trump, ele anunciou a tarifa, anunciou, e aí quando a tarifa veio de fato, ela deixava de fora a maior parte dos produtos brasileiros. Inclusive os mais vendidos, os mais comercializados estavam fora. Foram poucos os setores, de fato, afetados. E aí depois, até mesmo esses foram retirados da tarifa. Então, num primeiro momento, foi mais alarmista, tanto por parte da imprensa, mas tanto por parte do Trump. A gente não imaginava que o Trump sairia arregando, né, como sempre. Dessa vez, a tarifa parece estar mais forte. Aliás, por mais que o percentual seja menor, né, essa de 25%, a última de 50%, parece que ela está atingindo mais setores do que da última vez, principalmente a questão do etanol, que é uma preocupação grande. Mas todo o poderio de lobby brasileiro está mobilizado em tentar reverter isso. Saiu até uma notícia que a família Joesley Batista, os Batistas, né, o Joesley Batista e a JBS estão articulando os bastidores para tentar derrubar, ou pelo menos para excluir os setores deles do tarifaço. Então, eu concordo. Eu acho que assim, não terá nenhum grande impacto negativo. Isso é ruim para a economia como um todo, mas não será catastrófico, não terá nenhum tipo de, onda de fome, igual muita gente estava pensando da última vez. Não, provavelmente a economia vai conseguir se adaptar e se mobilizar, mas alguns setores vão ser prejudicados. É isso, são 8h33, vamos seguir a pauta e olhem essa. Flávio Bolsonaro diz que foto com sicário de Vorcaro é manipulação de IA. Imagem foi divulgada pelo site ICL, que a submeteu a detectores de uso de inteligência artificial. O G1 também fez a checagem nas ferramentas e elas indicaram baixa probabilidade de manipulação de IA. O senador Flávio Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira que é manipulação de inteligência artificial a foto em que aparece ao lado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, do Banco Master. A fala foi dada em uma live quando ele criticava o presidente Lula por não ter familiaridade com tecnologias e nem usar o celular. Abre aspas, é um presidente da República que acha que a inteligência artificial só serve para manipular vídeos e fotos, como essa foto que manipularam recentemente, que eu estava lá, sem camisa, de óculos escuro, queimadão de praia do lado de um cara ali que tinha um dedo mindinho de 20 centímetros. Já viu isso? Quando eles fizeram a foto por IA, esqueceram de cortar o dedo do cara. Acho que ficaram com medo de deixar igual o Lula. Vai que corta tudo, não corta só um pedacinho do dedinho. Fecha aspas, afirmou Flávio. A imagem de Flávio Bolsonaro ao lado de sicário foi divulgada na quarta-feira, que a submeteu a detectores de uso de inteligência artificial. O G1 também fez essa checagem. O Flávio demorou um pouco para dizer, né, que essa foto era manipulação de IA, e aí o próprio Valdemar disse que já viu, inclusive, essa foto, já sabia dessa foto há 2 meses atrás. Então, Flávio, eu acho que você esperou um pouco demais, esqueceu de combinar aí com os figurões do PL, né, para
casar direitinho a narrativa, porque não colou, não. Acho que você viu ali a movimentação dos teus defensores nas redes sociais, no X e tudo mais. E aí aproveitou, né? Porque todo mundo, o pessoal aí dos gabinetes, né? O pessoal que gosta de defender a família Bolsonaro estava usando essa narrativa. Então, eu acho que, como ele viu que colou para os principais apoiadores e para aí os tios e as tias do Zap, que hoje tudo que envolve a família Bolsonaro desfavoravelmente, eles dizem que é inteligência artificial, né? Assim como foi da primeira vez o caso do Banco Master, quando veio à tona, né? do filme e tudo mais. Primeiro ele disse que era mentira, depois a militância disse que era inteligência artificial, então tudo agora gira em torno de IA. Mas não colou, não, né? Não colou porque fizeram realmente as detectações aí da foto, né? Eu acho que não seriam tão responsáveis a esse ponto. E o próprio Valdemar, como eu disse, veio a público e disse que já sabia dessa imagem há 2 meses atrás, meus amigos. Então, realmente, é só cola para a militância cega mesmo, viu, Flávio? Vamos lá, Pedro Urso, comentar essa notícia. Mais uma vez o Flávio sendo pego da mentira, né? Eu acho que isso já não surpreende ninguém. Gente, assim, esse cara tá fazendo provavelmente a pior campanha da história do Brasil. Até um tópico que é correlato, não sei se vocês chegaram a ver o jingle dele, mas o jingle que ele soltou é um funk Eu acho que ridículo. Timóteo comentou aqui ontem sobre esse jingle, né? Realmente... Eu nunca vi uma campanha tão ruim, uma campanha tão vergonhosa. Eles não acertam nada, é uma sucessão de erros, eles estão completamente perdidos. E agora é mais um. Assim, o Flávio, assim que vazaram o vídeo. Vamos colocar o jingle? Vamos ouvir um pouquinho o jingle. Desculpa, nossos ouvintes, mas vamos ouvir aí um pouco o jingle. Brasil! Meu pai é Bolsonaro, minha mãe é Bolsonaro, meu avô é Bolsonaro, minha tia é Bolsonaro. Dói, viu? Parece meme, né, Pedro? Parece que foi algo realmente feito pela oposição para queimar aí alguma coisa, para dizer, mas não, é oficial, né? É oficial. Se tivessem feito pra zoar um meme, tipo, a campanha do Flávio é tão retardada que daqui a pouco terá um meme desses. Eu acho que eu acho que eu ouviria falar forçado, mas foi boa piada. Mas não, é real. Essa é de fato o jingle da campanha dele. Uma campanha completamente perdida. A verdade que todo mundo tem dito é o seguinte: a contenção da crise do Flávio, do caso Borcaro, foi horrenda. Horrenda. O Flávio, no momento em que havia vazado aquele áudio, devia ter vindo a público e dito a claro tudo que tinha sobre o caso do Vorcaro. Ele devia dizer o seguinte: olha, de fato, eu estive com o Vorcaro, conversei nessas circunstâncias, tem foto dele junto, tem foto com o Sicário, tem foto... E assim, munir todo o público bolsonarista e para que o choque fosse de uma vez. Óbvio, se eles estivessem preocupados em ganhar a eleição, já teriam retirado essa candidatura patética há muito tempo. Todo mundo sabia que o Tarcísio era o nome mais competitivo e todo mundo sabia que o Flávio tinha muito telhado de vidro. Eu acho que ninguém imaginava que fossem tantos telhados e com um vidro tão frágil nesse ponto. Mas todo mundo sabia que a candidatura dele era uma candidatura para perder a eleição. Agora, é muito engraçado a sociedade que a gente vive, porque a gente vive num mundo de pós-verdade tão forte que sai uma foto dessas, que se fosse, sei lá, se fosse há 2, 3 anos atrás, ninguém teria dúvida que a foto é verdadeira. E aí hoje, dado o software de inteligência artificial, uma parte do eleitorado cola, que de fato isso daqui é mentira. E aí, Carol, você disse muito bem, esse é um argumento que ele vai dar para uma base mais fanatizada, para uma base que compra qualquer história, o pessoal que bebe detergente, o pessoal que tomou hidroxicloroquina na época da pandemia. É uma base muito radicalizada. Mas os jornais passaram essa foto por diversos detectores de inteligência artificial, por diversos peritos, e eles denotaram que a foto não tem nenhum tipo de interferência, que a foto é real. E aí, como você muito bem disse, o próprio Valdemar da Costa Neto, e é muito bom porque já é a segunda bola fora do Valdemar. O Valdemar, não sei se você vai lembrar, ele estava numa entrevista, e aí disseram o seguinte: olha, por que o Flávio foi falar com o Vorcaro na casa dele? Aí o
O Valdemar disse, olha, eles tinham acertado um valor, ele foi cobrar. Aí perguntaram o jornalista, mas dinheiro de lícito? Ele já estava preso? E aí o Valdemar, ué, eles tinham acertado. E aí depois o Valdemar percebeu o erro dele e falou, não, eu não sei o que foram tratar. E agora mais uma bola fora do Valdemar contra a campanha do próprio Flávio. Eu já sabia que essa foto existia há cerca de 2 meses, ou seja, confirmando que a foto é legítima. É uma campanha completamente perdida. Eu não me lembro de a gente ter visto na minha vida uma campanha tão descoordenada, tão sem um alinhamento próprio quanto essa. E aí eu ressalto, eu acho que assim, depois que o áudio do Vorcaro vazou, mesmo uma foto como essa não tem um impacto tão grande quanto as pessoas imaginam. Agora, para desmobilizar mais eleitores, teria que ser algo com uma intensidade maior do que foi o áudio. O quê? Muita gente fala que tem um vídeo supostamente para sair do Flávio tendo relações sexuais, do Flávio nas festas do Vorcaro. Se esse fosse o caso, sim. Aí realmente eu acho que isso tiraria mais eleitores. Agora, no caso de uma foto como essa, eu acho que o impacto acaba sendo menor. A própria Vanessa compartilhou, estava aqui vendo, né, um tweet da Vanessa mostrando o ângulo do dedo, né, que dá muito bem para ser verdade aí, porque foi uma narrativa usada justamente pela militância, dizendo que esse dedo aí, que encontraram inclusive o resto do dedo do Lula no dedo do Vorcaro, né, do sicário, perdão. Mas tem uma foto no X, a Vanessa tirou a foto, eu acredito que da própria mão dela, né, e aí provou que realmente é possível que, através ali do ângulo, né, pode ser que o dedo saia daquela forma. A que nível chegamos, Pedro Urso, né? Porque realmente tem que explicar, tem que desenhar, como dizia o próprio professor Olavo, né? Agora, para a militância bolsonarista também, exatamente aí o tweet da Vanessa, né, mostrando que é absolutamente possível que seja real a foto. Eu acredito que ninguém que tem aí o tic-tac batendo certinho duvide que é real essa foto. Só me surpreende o nível de eu nem sei, viu, do Flávio dizer isso a uma altura dessa do campeonato, né? Porque é subestimar muito sua militância e realmente botar mais uma pá de cal aí na sua corrida eleitoral, né? Porque é óbvio que é real, já passou por detectação, então só realmente vai colar para os militantes doentes e quem está ganhando dinheiro com isso, né? Porque tem muita gente hoje, né, Pedro Osso? Quando nós íamos, não sei você, mas quando eu ia à rua, a gente cantava muito que eu vim de graça, né? Mas hoje muita Sim. gente do lado bolsonarista é pago, muito bem pago, muitos têm gabinetes, muitos estão alocados em gabinetes aí bolsonaristas, então tem muita gente ganhando hoje, diferente de um tempo atrás, que realmente a gente podia cantar isso tranquilamente, mas hoje não, então tem muita gente aí sendo paga para vincular esse tipo de narrativa e fazer crer, né, que realmente é IA, e será algo que a gente pensou aí há um tempo atrás que isso seria até uma questão de segurança e tudo, mas a gente está vendo que está sendo usado, inclusive, pelos próprios candidatos para os favorecer, né? Quer dizer que tudo agora que vier à tona é IA. Né? É IA, é mentira, não pode ser, pode ser que seja, pode ser que não, então é complicado, né? Não, muito difícil. Assim, de fato, eu acho que a tendência eleitoral, infelizmente, é essa. Qualquer candidato que apareça um vídeo comprometedor, uma imagem comprometedora, a tendência dele vai ser dizer que é inteligência artificial. A exceção ainda é voz. E aí eu fiquei até pensando quanto a isso, não sei até que ponto os ouvintes estão familiarizados, mas as inteligências artificiais não são boas de replicar a voz. Em inglês, até tem algumas que conseguem ter um trabalho mais preciso, mas em português é horrível, horrível. Realmente isso vai demorar um bom tempo para que consiga se igualar. E eu acho que talvez até essa seja uma das razões do porquê quando vazou o áudio com o Vorcaro, o Flávio não usou essa desculpa, porque não tinha tecnologia suficiente capaz de replicar a voz, e aí ele acabou tendo que admitir.
Agora, fotos como essa daqui ao lado, ou vídeos, principalmente mais curtos e sem falas, eu acredito que a tendência já para essa eleição seja essa, que qualquer vídeo comprometedor de qualquer candidato, seja Lula, seja Flávio, vai ser dizer que os vídeos são de inteligência artificial. E assim, isso é muito triste, porque a gente vai começar a entrar num mundo em que não tem mais como a gente ter certeza. É óbvio que hoje ainda tem como os peritos distinguirem, mas para os eleitores mais cegos, mais fanatizados, e muitos deles que de fato questionam a mídia, e há motivos para se questionar a mídia vigente, né? Ela já fez muita coisa errada, mas assim, querendo ou não, é ainda ela quem repercute alguma das notícias verdadeiras, então tem que ser dada alguma credibilidade. E vai ficar cada vez mais difícil ter certeza. A verdade é essa. Eu estava vendo ontem um tweet do Eduardo Bolsonaro, não sei se você viu, Pedro, um vídeo que eu acho que é real esse vídeo. Um vídeo em que as gerações, né, do Jair Bolsonaro e do Flávio Bolsonaro se encontram ali, meu Deus, lamentável, um negócio assim, surreal. Ali eu acho que... É um vídeo que eles replicam aquele do Neymar, não é? Sim, justamente. Mas o do Neymar ficou realmente muito bem feito. Né? Mas Ficou. quando vai para a família Bolsonaro, tudo vira uma espécie de caricatura, um negócio meio ridículo, né? Então, eu dei muita risada com esse, diferente do Neymar, que me emocionou, inclusive, mas o do Bolsonaro ontem eu dei uma certa risada. É isso, são 8h46 da manhã, vamos seguir aqui a nossa pauta com o Flávio Bolsonaro. Vamos lá. Flávio Bolsonaro promete celular e internet de graça a mulheres em busca de votos no eleitorado. É difícil, viu? Em live ao lado da possível vice Daniela Marques, senador diz não ser feminista e defende que proteção da mulher seja pauta de direita. O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro anunciou promessas para o eleitorado feminino que envolvem internet e aparelho celular de graça, hein, gente? Aplicativos de serviços, inteligência artificial e vouchers para creches. O plano chamado de Brasil por Elas foi divulgado nesta quinta-feira em uma live com a participação de Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal, na gestão Jair Bolsonaro e cotada para ser a vice de Flávio ou ministra da Economia em caso de vitória do senador. O anúncio de medidas para as mulheres busca reduzir a rejeição de Flávio nesse segmento da população, em que a vantagem de Lula é maior. Na última pesquisa da Datafolha, em uma simulação do segundo turno, Lula marcou 47% ante 43% de Flávio. Mas entre as mulheres a diferença é maior, 52% a 37%. É isso, meus queridos, mais uma medida aí populista do Flávio Bolsonaro. É isso que ele tem apresentado como propostas, né, para os seus eleitores, e é muito complicado hoje, é por isso que eu fico chateada quando dizem ainda que vão votar no Flávio por ser de direita, né? Isso não é uma medida, não é uma proposta de um político de direita, né? Obviamente, principalmente porque nós sabemos que de graça, meu amigo, vindo do Estado, nem um alfinete, né? Então, é complicado, a gente não tem como não comparar, por exemplo, com o Renan Santos, né? Que vem com algumas propostas no sentido de libertar a mulher, por exemplo, do tráfico, né? Que hoje as facções deixam muitas mulheres aí escravas de, inclusive, traficantes, né? Que queiram usar dessas mulheres, elas não podem dizer não hoje numa comunidade, por exemplo, e podem sofrer retaliação, né, contra a sua própria vida, contra a vida da sua família, contra a vida dos seus filhos, né? Ele tem proposto também pela questão das mães solteiras, no sentido de obrigar os pais a cumprir os seus papéis, que isso que deve ser feito, né? E não sair distribuindo celular e internet com o dinheiro do contribuinte, né, meu amigo? Porque, repito aqui, de graça, através do Estado, nem um alfinete. Então, é complicado, uma altura dessa do campeonato, alguém vir me dizer que vai votar em algum dos Bolsonaros, né, por ser de direita, porque está mais do que provado que o Flávio não é de direita, porque para ser de direita existem algumas pré-concepções que ele não está cumprindo. Isso é óbvio, não é só por ser Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não criou a direita brasileira.
Então, nós precisamos entender que o Flávio Bolsonaro não é um candidato de direita, gente. Isso é um fato, né? Então, não tem mais o que se discutir. Ele está provando a todo tempo, né? Voltou sobre a questão da misoginia, né? Aquele projeto da misoginia, e agora prometer celular e internet para mulheres aí, com intervenção com o subsídio do Estado. Aí realmente você dizer que isso é uma proposta de direita é complicado, né, Pedro Osso? Olha, é a reedição do Picanha e Cerveja. Agora é celular e internet de graça. Não, completamente lamentável. Carol, você falou muito bem. Não tem como achar que é uma política de direita você ficar fazendo um proselitismo político dessa categoria, de defender que o Estado fique dando celular e internet de graça para mulheres. É uma coisa, assim, completamente bizarra. E aí eu peço até desculpa para os ouvintes ser repetitivo, mas que campanha ruim, que campanha desordenada, que campanha péssima. Os eleitores que eventualmente votariam num candidato à presidência porque ele está prometendo coisas, eles já estão cooptados pelo Lula. Esse eleitor que tem essa entrega fácil, que vota, não, eu quero picanha, ele já está com o Lula. É ridículo você pensar que agora ele vai dobrar a aposta jogando no jogo do Lula. Não, eu vou dar celular e internet, e ele vai achar que vai conquistar alguma parcela do eleitorado com isso. O eleitorado do Flávio Bolsonaro é um eleitorado mais de classe média, é um eleitorado de classes sociais mais ricas, que não vai precisar que o governo dê celular. Esse tipo de política, ele atinge principalmente o eleitorado que não é a base política dele. Eu vejo que uma ação dessas tem muito mais o risco de desmobilizar a base vigente do que de conquistar um novo eleitorado, porque o novo eleitorado já está esse eleitorado que eventualmente mudaria de opinião, que gostaria de uma ação dessas, já está com o Lula. Mas o fato é que isso é do norte da campanha que a gente tem visto desde o começo, e a Brado tem denunciado de maneira exímia, que é uma campanha feminista. A análise que o Flávio Bolsonaro e as pessoas do círculo próximo, do círculo interno do Flávio têm, é que o Jair perdeu a última eleição porque ele não conseguiu conquistar o voto das mulheres. Então eles estão fazendo uma campanha completamente voltada para isso. É vice-mulher, é falar de feminicídio a cada 10 minutos na campanha, é falar que vai construir creche porque acredita que as mulheres querem isso, e agora até esse tipo de proposta eleitoreira, e que, como você muito bem disse, não tem nada de direita. Enfim, uma campanha completamente desordenada, uma candidatura frágil, e isso escancara o quão vazio e o vácuo ideológico que é a família Bolsonaro. A família Bolsonaro nunca foi de fato de direita, eles nunca leram provavelmente os autores de direita, o próprio Olavo de Carvalho em vida falava que o Jair nunca tinha lido as obras dele. Olhem o Flávio Bolsonaro, você acha que eles leram algum Kirk, sei lá, Bertrand Russell, algum autor conservador, Ortega Gasset? Nunca leu nada, nunca leu nada. Eles surfaram uma onda de direita que o país estava vivendo, vinham com um discurso que naquela época era favorável, e agora ficam ouvindo marqueteiro e fazendo discurso completamente contrário à sua própria suposta ideologia. É lamentável. Assim, e aí eu ressalto seu apelo. Não tem como você votar no Flávio Bolsonaro dizendo que vai votar porque ele é um candidato de direita. Sejam honestos. Eu gosto do Flávio porque ele é bonito. Eu gosto do Flávio porque eu acho ele galã. Eu vou votar no Flávio porque eu acho que o Lula é pior. Agora, dizer que ele é de direita, dizer que ele vai fazer alguma política boa pro país, tá cada vez mais escancarado que é um erro. Honesto também não dá, né? Para usar honesto como desculpa para votar no Flávio, né? Eu realmente acho uma incompetência até da própria equipe do Flávio Bolsonaro e da família, né? De perceber que isso foi um fracasso, inclusive no próprio governo do Jair, né? Que ele tentou assinar também para a esquerda, para o feminismo, né? Para as tantas medidas feministas que ele aprovou, que o Timóteo fala tanto aqui, e todas as medidas progressistas, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, mas, enfim, que favoreceram, né, o discurso de esquerda, e no final das contas ele só fez perder, de fato, o eleitorado dele, né? Perder, inclusive, talvez não tanto o voto, mas a admiração, inicialmente, principalmente. Eu acho que a perda dos votos veio depois da última eleição, até porque não tinha para onde correr. Mas ele foi perdendo a admiração do eleitor, né? E isso está acontecendo também, eu vejo isso acontecer com o Flávio Bolsonaro. Então é mais do que, parece que eles estão de fato trabalhando para o Lula, né? Porque parece que eles não querem vencer essa eleição, parece que eles estão trabalhando de fato para perder, né, Pedro?
porque é uma narrativa completamente fracassada, que desfavoreceu o pai e agora vem desfavorecendo o próprio Flávio, porque não tem como você querer trabalhar para conquistar um eleitorado que, obviamente, te rejeita e quer que você, enfim, não ocupe a cadeira de jeito nenhum. É uma campanha completamente desordenada. Nesse caso, eles deveriam estar se radicalizando, principalmente no primeiro turno. O segundo turno não. O segundo turno é uma eleição onde você olha para o eleitorado do centro. Agora, primeiro turno, dado as circunstâncias políticas e o que o mundo inteiro tem visto, é que eles querem candidatos radicais com discursos disruptivos e que proponham mudanças políticas. É isso. E, principalmente, é isso que mobiliza a base. Esse discurso do Flávio Bolsonaro, de ficar dando celular e internet de graça, de tentar reduzir feminicídio, isso desarticula a base. Veja os bolsonaristas. Todo mundo conhece algum, já conviveu com algum. Você acha que ele está mais empenhado nessa eleição ou menos empenhado do que a eleição de 2022 e 2018? Para mim, experiência própria, mas vocês podem confirmar no chat, que eu estou sempre de olho, os bolsonaristas que eu conheço estão completamente cansados. É uma eleição que eles próprios estão indo desmotivados. Eles não têm vontade de fazer campanha eleitoral e eles próprios não gostam do Flávio Bolsonaro tal qual gostavam do Jair, por exemplo. O amor político deles é com o Jair, não é com o Flávio. Então, o que era a solução para esse caso era o Flávio tentar radicalizar. Eu vou mudar esse país, eu vou ser o cara que eu vou fazer prisão imensa, vou prender todo mundo que é bandido, vou soltar meu pai, agora o STF vai ver o que vai acontecer quando eu chegar ao poder. Não. A gente está vendo um discurso morno e por isso que o Renan Santos está crescendo tanto. Porque quem está sendo a alternativa radical dessa eleição está sendo o Renan. E a verdade seja dita, na maior parte dos países do mundo, os candidatos mais radicais têm sido vitoriosos em suas eleições. E nessa eleição, o mais radical é o Renan Santos. É isso, são 8h56, eu vou me despedir aqui do Pedro, que tem um compromisso. Então, muito obrigada, Pedro Urso, mais uma sexta-feira aí conosco. Eu acredito que na próxima semana você volte aí com o Timóteo na quinta-feira. Então, muito obrigada mais uma vez e um excelente final de semana e início da próxima, né? Obrigada. Excelente final de semana para você, Carol, e um excelente final de semana para vocês, ouvintes. Não saiam no programa, que a Carol dá mais do que conta de continuar. Infelizmente, hoje tive que sair um pouco mais cedo. Convido todos vocês a me seguir nas minhas redes sociais, Pedro Urso SP, tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu produzo alguns vídeos também comentando política, muito próximo do que a gente faz aqui na Brado. E fiquem com o restante do programa. E relembrando o debate dia aí também da Sputnik, né? Que você participou. É verdade, no canal Espectro no YouTube. Eu participei na semana passada de um debate jovens de direita versus jovens de esquerda. Quem tiver interesse também em assistir, só procurar no YouTube e comentar que veio pela Brado. Eu vi vários comentários da última vez dizendo isso. E será um prazer. Então pronto, até, Pedro. São 8h58, seguimos aqui com a pauta. Mande a sua mensagem de voz para 3180-0434. Já tem mensagem, Helena? Temos sim. Então vamos aí ouvir os nossos ouvintes. Bom dia, Helena, me perdoe, não te dei bom dia, não dei bom dia a Luiz, meu Deus do céu. Bom dia, Carol. Que horror, como é que você está nessa sexta-feira, Heleninha? Eu estou bem naquele clima, sextou. Animada para o final de semana, animadíssima. Então. Ai, que bom, então vamos ouvir os nossos ouvintes. Um instante. O que foi isso? Uma trilha para o final de semana? Para a sexta-feira? Gente, me perdoe. Só um instante. Quer que eu chame a pauta? Depois a gente ouve as mensagens? Pode ser. Vamos lá. 8h59. Seguindo aqui, Celina diz que vai trabalhar para que Michele Bolsonaro concorra ao Senado. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, é amiga pessoal da ex-primeira-dama e disse esperar que Michele Bolsonaro seja candidata ao Senado. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, defendeu a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado Federal. Em entrevista ao Metrópolis, a titular do Palácio do Buriti ainda afirmou que vai trabalhar para que a ex-primeira-dama concorra
pelo Distrito Federal nas eleições em 2026. Abre aspas, eu sempre falo que a gente precisa participar da política e a ideia é que ela participe. Isso vai depender dela, mas no que depender de mim, eu vou trabalhar para que ela realmente seja a nossa candidata, disse Celina. Celina frisou que considera a ex-primeira-dama um ativo muito importante. Está em primeiro lugar nas pesquisas, declarou. A governadora esteve com a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro após Michele anunciar que renunciou à presidência do PL Mulher em 30 de junho. Olha aí, ela pode saber de alguma coisa, hein? Ela pode saber de alguma coisa. É inegável a popularidade da Michele Bolsonaro, que abocanha, inclusive, parte da esquerda, né? Parte desse eleitorado aí tão desejado pelo Flávio Bolsonaro. E é inegável também que algo está para acontecer, né? A Damares já fez essa movimentação aí na direção da Michele Bolsonaro. Ela está aí organizando aquelas imparáveis, né? Que nós ainda não sabemos de fato qual é o objetivo desse grupo, mas eu acredito que seja mesmo fomentar essa militância aí meio feminista, meio não, né? Feminista, em apoio a Michele Bolsonaro, nesse sentido. Eu realmente só não sei se ao Senado, mas alguma movimentação política, com certeza a Michele está tramando, meus amigos, não é à toa. Aí, inclusive, esse desespero do Flávio, né? Com certeza ela tirou algum porcentozinho ali do Flávio nessa corrida eleitoral. E aí, Heleninha, já temos mensagem? Sim, tudo certo agora. Pronto, então vamos lá. Bom dia, Rádio Prado, bom dia, bradistas, bom dia a todos. Vinícius aqui passando por cachorro de coca. Timóteo, então, cara, ontem você se confundiu aí na sua fala, acho que você queria falar Alan dos Santos e falou Alan dos Panos, e curiosamente, você e a Vanessa apareceram no vídeo dele de ontem. Foi mesmo. Vale dar a pena uma conferida aí, que o resumo que ele fez aí das pataquadas do Flávio ficou imperdível. Grande abraço a todos aí, bom dia. Fui eu, Timóteo. Uma ótima sexta-feira a todos. Mas eu vou olhar. Eu acho que foi o Timóteo, né? Porque eu não sei se eu falei do Alan dos Santos hoje. Mas enfim, vamos lá. Temos mais mensagens? Bom dia, Timóteo. Cássio aqui de Madeira, falando diretamente para Bahia. Timóteo, eu não me lembro de ver uma campanha tão ruim, tão artificial como a do Flávio. E eu te digo isso, mais. Né? Muito provavelmente, eu acho que a mulher do Flávio sabe das trambicagens dele. Ah, com certeza. Você não acha, não, que deve ter rolado um papo assim, por que você não desiste disso? Porque, cara, tá muito na cara que esse cara vai se ferrar, tá muito na cara que ele vai ser preso. Tá muito claro isso. Você não acha, não, que vai chegar um momento que pessoas próximas ao Flávio Bolsonaro não vão falar pra ele, sai fora dessa candidatura? Ótimo dia pra todos. Eu não sei, viu, Cássio, porque o Flávio tem um histórico aí no Rio de Janeiro muito grande. O Flávio tem certo poder no Rio de Janeiro e tem conexões aí bem fortes, né? Inclusive que estão sendo recorrentes aí no Rio de Janeiro, né? Prisões de pessoas ligadas ao Flávio, inclusive também. Então, eu não sei se essa prisão vai chegar, não. Mas, e a esposa, quanto à esposa dele, o próprio Timóteo aqui fala que, né, que acha que ela era meio na dela, né, mais de bastidor, mas agora parece que ela vai vir à tona aí, talvez, para bater de frente com a Michele, né, para fazer aí essa vez da Michele Bolsonaro. Quem sabe, né? Eu acho que não quer perder a vida boa, quem sabe. Vamos lá, próxima mensagem. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal da Rádio Brada. Aqui é o Thiago Matão, interior de São Paulo. Carol, Timóteo te abandonou outra vez, hein? Não, caramba, agora não. Tô dando um pegou gosto pela coisa. Carol, ontem, análises renais, Junito com o professor Ricardo, eles deram um alerta aí, pessoal da Bahia, aí, ó, a Kessia tá sendo atacada. Começou as eleições para valer. Ontem. Agora vão começar os ataques. Eu vi ontem no Instagram. E a Kessia tá sendo atacada aí na Bahia por um perfil aí de um ex-MBL no Facebook, e eles estão sendo... Os ex-MBL estão sendo contratados, aí estão sendo mandados para dar baixa na missão. Então, pessoal da Bahia, aí, ó, vamos todo mundo apoiar a Kessia. Ela está sendo atacada, então todo mundo compartilha a Kessia, dá moral,
Não deixa esmorecer. Valeu? Um abraço. A Kessinha é uma querida, viu? Eu realmente vi ontem no Instagram, fiquei meio sem entender, mas era até para eu ter falado com ela, mas acabei não tendo tempo, mas vou falar com ela hoje, porque realmente ficou assim, foi um ataque meio que eu não entendi muito, mas é isso, você tá certo, viu? Começou a corrida eleitoral, começou e realmente muita gente do MBL, da missão Gabriel, não sei, da missão vai ser atacada a partir de agora, né? Vai continuar, né? Infelizmente é isso, mas prego que não se destaca, não toma martelada, era assim que eu ouvia quando eu era pequena. Então é isso, é o sinal de um trabalho bem feito, quem sabe, né? Que assim é um cheiro, saudade, viu? Vamos lá, mensagem? Bom dia, Carol. Bom dia, Pedro. Bom Aguinaldo dia. aqui de Amsterdã. Eu queria comentar sobre as falas que passaram do Trump, acusando a China de ter atrapalhado na eleição, como se ele fosse muito limpo. Eu acho que é o sujo falando do mal lavado, afinal de contas o Trump interfere nas eleições de outros países, inclusive com artefatos militares, e vai ser isso. É ele acusando que fez, a China dizendo que não fez, e fica por aí. Eu acho que é o mesmo passo, né? Não soa antes aí dessa próxima eleição que vai ter, onde vai ser feita a troca dos senados, deputados, onde o Trump pode perder a maioria. Tá me lembrando uma historinha parecida que aconteceu no Brasil, né? Começa dizendo que teve interferência, depois fala que a urna aqui não funciona, e depois fala que foi roubado, e assim vai, né? Parece que um copia o outro. Mas não é, eu ia até comentar sobre isso, né, de um lado, porque o Bolsonaro teve bem essa fala aí na época, mas dos dois lados, né, a gente vê isso mundialmente. O Petro agora também acusou a oposição de ter fraudado as eleições, então é muito fácil perder e falar isso, principalmente sem provar nada, né, só largar aí aos quatro ventos. Então é uma narrativa muito usada por ambos os lados, tá? Vamos lá, próxima mensagem. Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes da Rádio Brado. Bom dia. Bom, o Renan Santos, ele é ungido pelo Alexandre de Moraes. Olha aí. Se ninguém tá ligado nisso daí, comece a investigar aí, mas ele é ungido por Alexandre de Moraes, ou seja, é mais do mesmo. Por quê? Então, onde eu falei, Timóteo, a gente pode escolher qualquer um, a gente não sabe a quem o nosso voto vai, entendeu? Mas eu creio que o regime ainda vai querer o larápio aí, de 9 dedos. Renan Santos é só mais uma peça no xadrez aí para embaçar o jogo, mas eu acho que eles vão querer o larápio de 9 dedos mesmo. Quiser comentar, o Antes de BH foi no trabalho de vocês e dá um abraço no Lohan aí. Bom dia. Não sei se faz muito sentido não, mas eu acredito que seja aí. Bom dia, Timóteo. Uma certa mensagem antiga, né, do coraçãozinho aí do Renan Santos, mas enfim, isso já foi mais do que esclarecido e é complicado olhar as propostas, olhar tudo e ainda achar que o Renan é peça aí desse sistema. Mas é isso. Vamos lá, tem mais mensagem? Bom dia, Carol. Bom dia, Helena. Bom dia, Luz Melodia. Aqui é Pedro Henrique do Rio de Janeiro. Já chegando aqui no trabalho, mas antes disso, deixar minha mensagem aqui. Espero que todos tenham um bom dia, uma semana abençoada. Um fim de semana abençoado, né, no caso, e vamos pra cima, Brasil. Vamos pra cima. Próxima mensagem tem a linha. Bom dia, Bradista, aqui é Guilherme de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia, Timóteo, Vanessa. Eu gostaria de direcionar essa mensagem aos nossos ouvintes que ainda são um pouco simpatizantes com o Bolsonaro, acredita que só tem Bolsonaro para vencer o PT. Vamos falar primeiro aqui de promessas bíblicas, né? E conheceis a verdade vos libertarás. Muito usado. Quantas vezes a família Bolsonaro escondeu a verdade de vocês, né? Essa questão aí do filho dele com o Vocaro, mas essas outras coisas que foram descobertas aí, por exemplo, em relação ao Bebiano, já demonstra que não tem a intenção de mostrar a verdade para vocês. Então, não vai libertar vocês nunca. E depois tem aquela outra versículo bíblico, né? E me diga com tu andas, que direi quem tu és. Poxa, olha aí, os caras que pousam pra foto com a família Bolsonaro. Só gente de finíssimo calibre, família Vocaro, Sicário, tem também ali o da Nóbrega e por aí vai.
Justamente. Então, pessoal, é o seguinte, não quer o PT no poder? Vamos ser sinceros, o pináculo do poder bolsonarista, que se entendia como direita bolsonarista, o pai perdeu com a máquina na mão, com o poder na mão, então ninguém ligado à família, Flávio, Tarcísio, Michel, ninguém vai ganhar, poxa, porque o pai, que era o pináculo de todo o poder, perdeu. Então, se vocês não querem o PT no poder, tem que levantar outro nome de direita que não seja ligado à família Bolsonaro. Então, vamos deixar de lado essa coisa religiosa de bolsonarismo e vamos fazer campanha por Renan Santos, porque é o único caminho para tirar o PT do poder. Vem comigo. É isso. O outro candidato de direita, não. O único candidato de direita dessa eleição, né? Porque a gente já falou aqui, inclusive, na pauta, as propostas do Flávio estão longe de ser propostas de direita. Então, o único candidato de direita dessa eleição, infelizmente. É isso. Tem mais mensagem, Helena? Por enquanto, não. Pronto, então mandem a sua mensagem para 3180-0434, que vamos reproduzir já, tá certo? 9h10 da manhã, nessa sexta-feira, aqui na capital baiana. Vamos seguir a pauta. Polícia Federal abre linha de investigação sobre elo entre Dark Horse e PCC. Olha aí, mais uma bomba nessa sexta-feira. Polícia Federal recebeu inquérito da Polícia Civil há 2 semanas e analisa quebras de sigilo bancário da Entre Participações. A Polícia Federal abriu uma nova frente de investigação para apurar o possível elo entre filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a empresa ACX ITC Tecnologia, apontada como integrante de uma rede de lavagem de dinheiro usada pelo primeiro comando da capital, o PCC. A relação a ser investigada pela PF se baseia no pagamento de 28 milhões da Entre Investimentos e Participações para a ACX ITC, revelado pela coluna na semana passada. A Entre foi a empresa usada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar a produção cinematográfica sobre Bolsonaro. Os pagamentos da Entre para a ACX foram feitos entre fevereiro e abril de 2025. Período que coincide com o financiamento do filme, estrelado pelo ator norte-americano Jim Caviezel. Os depósitos foram revelados por um inquérito do Departamento de Repreensão ao Narcotráfico. Pois é. Menino, o negócio tá feio, viu? O negócio tá feio. A reportagem apurou que os inquéritos da PCSP chegou a menos de 2 semanas à Polícia Federal. O inquérito teve origem na chamada Operação Saturno da Polícia Civil de São Paulo, deflagrada em setembro passado. Agora, na Polícia Federal, as informações passaram a integrar a Compliance Zero sobre o Banco Master. A Compliance Zero inclui uma investigação já autorizada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o acordo de 134 milhões firmado pelo banqueiro e o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, supostamente para o financiamento de Dark Horse. É isso, meus queridos. A gente ouviu aqui, inclusive, do ouvinte, né, sobre a questão aí do sicário. Quando eu vi a foto do Flávio com o sicário, eu lembrei logo do Adriano, né? Realmente, eu acho que ainda tem muita coisa por vir aí sobre o Flávio Bolsonaro. A gente conta realmente com o trabalho da Polícia Federal e com o trabalho de alguns jornalistas que estão mais empenhados nessa relação, mas eu acredito que muita coisa está por vir ainda, viu? Nessa questão do Banco Master, do Flávio Bolsonaro, e agora abre-se essa nova janela aí com a facção PCC, que está envolvida, a gente sabe, em diversos âmbitos da República, né? Tivemos uma operação recente na Faria Lima, né, em diversas situações ali em São Paulo, são postos de gasolina, são muitos braços do PCC aí no Brasil, né, movimentando muita coisa. Então a gente desconfia de muita coisa aqui no Brasil, né? Então eu acredito que muita coisa está por vir ainda nessa situação do filme Dark Horse, né, do Pangaré, como diz o Timóteo, e do PCC, com Flávio Bolsonaro, com o sicário, com o Daniel Vorcaro, com o Banco Master. É muita coisa, viu, meu amigo? Vamos lá, são 9h14. Seguindo aqui a pauta, Congresso entra em recesso sem votar 6-1, taxa das blusinhas e PEC da segurança.
O Congresso Nacional entra em recesso a partir dessa sexta-feira. Ó, vida boa, que delícia, hein? Sem votar pautas como o fim da escala 6x1 e a PEC, proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, além dos projetos sobre criminalização da misoginia, minerais críticos e regulação da inteligência artificial. Por um lado, até bom, né? Que fiquem sem votar, que fiquem sem trabalhar, pelo menos não dificultam a vida do povo brasileiro aí, porque trabalhando é complicado, viu? Eles realmente parece que acordam todos os dias. E aí, gente, como é que eu vou dificultar a vida do cidadão hoje? E conseguem, no final das contas, né? Então, talvez seja até bom que fiquem sem trabalhar. O problema é que continuam recebendo no nosso dinheiro. Com o recesso e o funcionamento reduzido do Legislativo durante a campanha eleitoral, a análise das propostas deve ficar apenas para depois do pleito de outubro, apesar da pressão do governo para que alguns dos temas sejam analisados antes. Um dos pontos pendentes é a medida provisória que acabou com a taxa das blusinhas, o imposto sobre compras no e-commerce internacional. A proposta nem sequer começou a tramitar, por divergência entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula. A cobrança do tributo voltará a partir de 11 de setembro, no meio da campanha eleitoral, caso a MP não seja aprovada pela Comissão Mista do Congresso, que ainda nem foi criada, e pelos plenários da Câmara e do Senado até a data. Eita, Lula, tá na mão do Davi Alcolumbre, hein? Essa taxa das blusinhas eu vejo movimentar muito aí alguma parte da militância, viu? O pessoal parece que esquece que eles mesmos criam as leis, depois tiram, vendendo a solução para um problema que eles mesmos criaram, né? Então é complicado, mas aí está na mão do Davi Alcolumbre. Em razão do calendário eleitoral, só haverá mais 2 semanas com votação do plenário da Câmara e no Senado até o início de novembro, de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. Líderes partidários afirmam que ainda não houve debate sobre quais projetos serão votados, mas a tendência é de que apenas temas que não gerem polêmica entrem em pauta. Ano eleitoral é complicado, viu? Entre as propostas citadas está a atualização do limite de faturamento do MEI, caso ocorra acordo entre o governo Lula e os deputados para aumentar também o teto do simples regime tributário das pequenas e microempresas. É isso, tem muita coisa a ser votada, mas parece que eles não querem trabalhar e ainda vem aí esse recesso, né? É isso, é o nosso imposto pagando aí o pessoal, as viagens, né, as férias, mas é isso, como eu falei, é até bom, de certa forma, que eles não trabalhem tanto assim para dificultar a nossa vida. Já a campanha eleitoral começa e aí, meu amigo, que realmente os trabalhos da casa estão findados, não é isso? São 9h17. Meu amigo, vamos agora para a pauta regional. A picanha não veio. Chegou para você aí, ouvinte? Para mim não chegou também não, viu? A picanha não veio. Bahia ultrapassa 5 milhões de inadimplentes e o povo desabafa. Vamos ouvir aí o desabafo do povo, Luiz. Uma conta de 15 mil, eu digo, não pago nem a pá, pode botar onde quiserem. Devo e não nego, pago quando puder. Tá todo mundo devendo aí, meu filho, não tem pra onde correr não, até eu tô devendo. Meu nome tá sujesso na praça. A casa só vai pra frente se tiver governo. A gente não tem um presidente cachorro. A realidade é essa. A gente tem que falar. Todos não prestam, mas o que a gente tá é do pior dos piores. E daí só tem a piorar. Aumento todo dia, a gente não sabe mais o que fazer para vender. Eu não tenho condições de pagar. Aqui, 11 horas da manhã e eu ainda não vendi nada, estou aqui desde 7. Muita gente faz empréstimo, pega dinheiro emprestado para poder pagar aluguel, pagar uma conta de luz ou água, porque a ferver cara demais. A gente está aqui trabalhando, batalhando pelo pão de cada dia. É trocando dinheiro para comer, para levar o pão para casa. Caiu muito a vendagem. Meu nome é negativado, também porque eu não tive condição de pagar e também porque o juro é muito alto. Botaram lá o Banco do Brasil porque disse que é a anuidade do cartão. Aí eu não sabia, paguei pelo limpa-nome, mas não limparam meu nome. Aí, depois de 3 anos, agora surgiu uma conta de 15 mil. Eu digo, não pago nem a pá, pode botar onde quiserem.
Aí eu creio que um dia esse juro vai abaixar para poder eu pagar essa dívida. É Porque ele isso, ofereceu meus amigos, picanha. vamos lá. Mais E de aquele 5 cabeça milhões de de ovo. baianos estão com o nome negativado e a insatisfação com a situação econômica é cada vez mais evidente. O Informe Baiano esteve no centro de Salvador para ouvir a população e encontrou comerciantes e consumidores revoltados com o aumento das dívidas e o alto custo de vida. Durante as entrevistas, alguns comerciantes atribuíram a situação econômica ao governo do presidente Lula, relembrando promessas de campanha como a da picanha. Outros entrevistados reclamaram do aumento dos juros e da dificuldade para manter as contas em dia. Os relatos acontecem em meio aos números divulgados pelo Serasa, que mostram um novo crescimento da inadimplência na Bahia. Em junho, o estado registrou aumento de 0,3% no número de consumidores com o nome negativado. Atualmente, a Bahia possui 5.194.983 inadimplentes que acumulam 15 milhões em dívidas, totalizando mais de 23,27 bilhões em débitos. Meus amigos, é muito dinheiro. Segundo o levantamento, as principais pendências financeiras dos baianos são com bancos e cartões de crédito, financeiras e varejo. No Brasil, o cenário também preocupa. Mais da metade da população adulta está com o nome negativado. Ao todo, são 345 milhões de dívidas, que somam 579 bilhões. O valor médio devido por consumidor é de R$ 6.920, equivalente a cerca de 4 salários mínimos. Meu amigo, se a situação no Brasil é ruim, a situação aqui na Bahia é 2 vezes ou até mais. É muito pior do que a situação do brasileiro médio, né? Aqui nós vamos para 20 anos de PT. Nós estamos com a população, é só você olhar realmente o semblante do baiano, né? O cidadão está completamente desanimado, com autoestima, assim, parece que pisaram no povo, né? E é isso que é isso que está acontecendo de fato. Estão pisando no povo diariamente, com impostos, com o estrangulamento das empresas, né? Com Ave Maria, com a insegurança pública, com o caos na saúde, é fila da regulação, fila da morte, né? Como nós baianos aqui costumamos dizer. E mais as dívidas. O baiano não tem poder de compra algum. Eu só ouço reclamação. É só você ir em qualquer mercado, seja ele o mais popular que seja, enfim, um atacado, né? Qualquer tipo de mercado, qualquer tipo de loja que você vai, é só reclamação de todos os lados, tanto do comerciante quanto do comprador, que realmente não tem poder algum mais de compra para itens básicos de consumo, tá? Então você vê um cidadão baiano completamente desanimado, sobrevivendo às condições precárias impostas pelo governo federal e estadual também, né? Que infelizmente é o mesmo, mas está aqui na Bahia a situação é extremamente pior, né? A gente fala que a Bahia é o laboratório do PT no Brasil e de fato, né? Tudo que acontece no Brasil acontece aqui primeiro em âmbito ruim, né? Tudo que é ruim que chega no Brasil acontece primeiro na Bahia. Então nós vemos uma população, eu estava há pouco no X comentando a situação do comércio local aqui em Salvador e na Bahia. São muitas lojas fechadas, é o comerciante pedindo socorro. Às 5 horas da tarde já não tem mais um pé de gente na rua, todas as lojas fechadas. E é isso, o comerciante, se não vende, não emprega, não gera renda, não gera lucro, só sobrevive de fato. Então, infelizmente, é esse o cenário apavorador do povo baiano, meus amigos. A gente precisa mudar, a gente precisa realmente salvar esse estado que, se tiver mais um mandato aí, meu amigo, a gente não sabe para onde é que vai não, viu? Olhe esse povo, olha a situação do povo baiano. É muito complicado. A gente vê um povo dilacerado por todos os lados, um povo humilhado, que é isso que a gente é todos os dias. A gente sai de casa, não sabe se volta, a gente vai para o mercado e tem que deixar coisa no carrinho, porque não tem dinheiro para passar. E olha que muitos, hoje se parcela até pizza.
Hoje se parcela até um pedido em aplicativo de comida, né, meu amigo? Porque a situação está muito complicada. Imagine você entrar aí no Serasa porque não pagou o cartão de crédito que parcelou a pizza. É essa a situação do brasileiro e pior do baiano, meu amigo. É essa a situação. Então precisamos mudar. Vamos aí para a corrida eleitoral e pensar um pouco na situação. Vamos parar de pensar aí no imediatismo, né, no assistencialismo e pensar a médio e longo prazo, porque a situação só tende a piorar na mão do PT, hein? Vamos lá, 9h25. Bruno Reis lança um novo Empreenda Salvador nesta quinta-feira. A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, realiza nesta quinta-feira o lançamento do novo Empreenda Salvador. O evento acontece às 9 horas no Saque do Empreendedor, localizado no Mercado São Miguel, ali na Barroquinha. O encontro, voltado para a imprensa, empreendedores e a sociedade civil, celebrará a nova etapa do programa, concebida para impulsionar os pequenos negócios como vetores de crescimento da cidade. Focado no suporte contínuo ao cidadão, o Empreenda Salvador reforça o compromisso da gestão municipal com a modernização da economia local. O evento destacará a importância do fomento institucional aos microempreendedores soteropolitanos para a gestão de mais postos de trabalho, geração de mais postos de trabalho, renda e desenvolvimento econômico. A titular da SINDEC, Mila Paz, reforça o convite e o objetivo central da iniciativa, abre aspas, desenvolver pessoas para fortalecer negócios para desenvolver Salvador. Essa é a nossa premissa principal. Dessa forma, convido todos a participarem deste marco, pois juntos vamos criar um ambiente de negócios ainda mais próspero e competitivo na nossa cidade. Estamos empenhados em ampliar o desenvolvimento econômico na nossa cidade, de nosso povo, aponta a secretária. A diretora de Afronegócios e Empreendedorismo da pasta, Mayla Pita, reforça que o programa ajuda a desenvolver pessoas para fortalecer os negócios. Ninguém tem dúvida de que, com certeza, isso ajudará muito o microempreendedor, o empreendedor aqui de Salvador, o empreendedor baiano, né? Porque, como eu falei, as medidas do desgoverno da Bahia só tendem a estrangular o empreendedor, o comércio local, e a gente vê as consequências disso nitidamente nas ruas, né? No comércio popular, no gestor hoje, no comerciante que já não tem mais coragem de abrir uma porta hoje devido aos altos impostos, né? Não se sabe como é que você vai empregar alguém com a situação do comércio hoje, a situação do empreendedor hoje, é muito complicado. Tem que ser muito corajoso para abrir uma empresa hoje aqui em Salvador e na Bahia, meu querido, porque o Estado sufoca você de todas as formas. Então, parabéns aí ao prefeito Bruno Reis, mais uma medida tentando aí salvar o que... E de encontro ao que o Estado faz, né? Ao que o governo do Estado faz, porque, de um lado, temos um Estado, um governo da Bahia que tira do povo, que realmente não entrega nada, que só trabalha para acabar com a vida da população em todos os sentidos, né? Através de empréstimos, através de medidas e de promessas que não acontecem e enfim... Só ludibriam o cidadão, só mantém o cidadão no cabresto, né? Só estrangulam empresas, só acabam com o comércio, só endividam o cidadão e colocam uma arma na cabeça do cidadão todos os dias, e aí vem o prefeito e tenta ir de outra forma, né? Infelizmente é limitado, obviamente, porque depende também das medidas do governo, né? O empreendedor hoje também tem que fechar a porta mais cedo por conta da insegurança, por exemplo, que ninguém mais consegue andar nas ruas da cidade após um certo horário, porque, enfim, é óbvio o nível de insegurança que nós vivemos aqui é amedrontador. Então, o prefeito está aí fazendo o que ele pode, né? Tentando fazer o que ele pode nas medidas que até que não cabem a ele, como eu comentei aqui há pouco tempo,
a maternidade municipal, que não cabia a ele, né? O Balbinão, que não cabia ao prefeito, o centro de convenções, que não cabia à prefeitura, mas tudo isso vem em certa medida porque é preciso lutar pelo povo baiano e soteropolitano de alguma medida, porque se depender do governo do estado, meu amigo, estamos todos à deriva, estamos todos ao léu. Então, parabéns aí ao Bruno Reis e continue tentando salvar a população soteropolitana de alguma forma. Vamos lá, são 9h29. Vamos aí para a pauta de Porto Seguro. Médicos protestam e cobram do governo Jerônimo salários atrasados. Olha aí. Não tem para onde correr, não tem uma notícia boa do governo do estado, meu amigo. É só fanfarra, é só dancinha, é só promessa, promessa de ponte, promessa de tudo, é empréstimo e não tem nada bom que venha do governo estadual. É só isso aí. Médicos que atuam no Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, denunciam que continuam sem receber pelos serviços prestados desde abril e afirmam que a promessa de regularização dos pagamentos até terça-feira não foi cumprida. Segundo os profissionais, além do atraso de 3 meses, não existe uma nova previsão para a quitação dos valores. De acordo com os médicos, durante uma reunião realizada em junho com representantes da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, CESAB, do governo Jerônimo Rodrigues, foi informado que os pagamentos referentes aos meses de abril, maio e junho seriam efetuados até o dia 15 de julho. No entanto, eles relatam que foram comunicados posteriormente de que o compromisso não seria cumprido. Olha aí. Os profissionais criticam a condução da situação e afirmam que estão sendo penalizados por um impasse administrativo, mesmo mantendo o atendimento à população normalmente. Outro ponto questionado é o fato de funcionários contratados pelo regime CLT estarem recebendo seus salários regularmente, enquanto médicos contratados pela pessoa jurídica permanecem sem remuneração e ainda precisam arcar com tributos e custos administrativos. Em nota, o grupo afirma que dezenas de famílias enfrentam dificuldades financeiras em razão dos atrasos e reforma que continuará cobrando uma solução. Abre aspas, seguimos na linha de frente do atendimento à população. Receber pelos serviços já prestados é uma questão de respeito, dignidade e valorização da categoria, destacam os médicos. É isso, meus amigos, não temos uma notícia boa do governo estadual e olhe que eu até queria, viu? Porque o povo precisa, o povo está tão necessitado que precisa realmente de alguma medida, mas não vem. O que nós vemos aqui do governo do estado é, como eu disse, só dancinha, só promessa, só falcatrua, só pedido de empréstimo, para quê? Ninguém sabe, porque, repito aqui a minha pergunta, para onde vai o dinheiro dos empréstimos que o governador Jerônimo Rodrigues pede na ALBA, que segue em silêncio, que segue liberando os empréstimos, né? E nada se fala, a senhora Ivana também não fala, muito pelo contrário, né? Sinalizou aí o apoio dela ao governo estadual. Então, veja, a presidente da Câmara, né, que poderia fazer alguma coisa, que poderia perguntar, questionar, mobilizar para ver para onde esse dinheiro está. Não, ela vai e sinaliza o apoio dela ao governo estadual. Então, o que vemos hoje aqui na Bahia é um descabimento, é um desmande, é só isso aí. Muitos empréstimos, muitos salários atrasados, muita gente a pagar, muita gente tentando correr atrás, porque, veja, você vai recorrer a quem? Né? No sentido mesmo do São João. Que muitas empresas e muitos artistas ficam sem receber. Vai recorrer a quem, meu amigo? Recorrer ao Estado hoje é muito complicado, que você sabe que tem todo aí uma organização por trás, né? Um judiciário, enfim, todo mundo aí que se ajuda, os desembargadores ali que trabalham em favor, né? Tentando favorecer aí muita gente. Então é complicado. Você vai recorrer a quem? Então resta, meu amigo, rezar, ajoelhar, pedir a Deus que interceda por esse povo, né? Para ver se nos liberta desse desgoverno que comanda a Bahia há quase 2 décadas, meu amigo. É complicado, viu? Vamos lá, são 9h34.
Jerônimo pede ajuda do presidente nacional do PT e admite mudar data da convenção para ter Lula na Bahia. Olha aí. Até ele sabe que não está mais conseguindo mais não, né, Jerônimo? Apesar de anunciada para 1º de agosto, a convenção partidária do governador Jerônimo Rodrigues só terá data definida depois da devolutiva do presidente Lula ao pedido feito pelo petista baiano. Eu falei com o presidente Lula, nós falamos ontem e hoje, aí abre aspas para o Jerônimo, a nossa convenção será no dia 1º de agosto, é um sábado, mas nós convidamos o Lula para se fazer presente na nossa convenção. Disse o governador durante o PGP, Programa de Governo Participativo, realizado na região de Cajazeiras, em Salvador, na quarta-feira, que contou com a presença do presidente nacional do PT, a quem Jerônimo pediu ajuda, abre aspas, eu gostaria que você nos ajudasse lá, reforce esse convite para que a gente possa, no 1º de agosto, tê-lo em nosso meio. Jerônimo disse ainda estar disposto a alterar a data do evento para se adequar à agenda do presidente. Fizemos o convite, ele ficou de analisar e nós entendemos isso. E eu coloquei para ele, presidente, se o senhor não puder no dia 1º, pode 2, pode 3, pode 4, pode 5, desesperado Jerônimo Rodrigues. Nós adequaremos a data para tê-lo nessa convenção vitoriosa nossa aqui da Bahia com 8 partidos nessa coligação. Emendou. É isso, até ele, na época do carnaval, eu lembro que a gente comentou aqui bastante o desânimo, né, do Jerônimo, e o desânimo também do Lula, que apareceu ali algumas vezes ao lado dele, meio tristonho ali, meio desanimado, né, com tudo que estava acontecendo, com o cenário baiano, político, né, ele não está preocupado com o cenário do povo baiano, econômico, ou de segurança, ou de saúde, não, ele está preocupado com o cenário político, né, então as convenções do Lula, os eventos do Jerônimo, né, do PT em geral aqui na Bahia, já não tem mobilizado tanto assim a militância, né, já não tem mobilizado tanta gente, vira e mexe aí, viralizam vídeos de eventos vazios, né, da militância ali enfraquecida, não só do Lula, como do Jerônimo, principalmente. Então, o Jerônimo está ali tentando se segurar de todas as formas no pouco que ainda resta, né, na popularidade dele e do Lula, que a gente sabe que, infelizmente, ainda mobiliza uma certa parcela da população, principalmente aqui no Nordeste. Então, infelizmente, é esse o cenário que a gente vê. Por um lado, é animador, né, porque a gente vê o desespero do PT, é maravilhoso, mas ainda há muito a se preocupar, né? Tem muito dinheiro ainda para correr, tem muita coisa para acontecer. A gente sabe que às vésperas aí, muita coisa pode acontecer, meus amigos. A gente não pode esquecer que eles têm a máquina na mão, então eles têm um poder muito grande ainda, tem prefeituras, tem vereadores, pela Bahia ainda, como eu disse, o que me anima é a debandada de muitos deles para o lado da oposição, porque realmente está muito difícil defender esse desgoverno aqui na Bahia, mas é bom ver esse desespero, né? É bom ver esse desespero, a gente está aqui... difícil, a gente parece que vive debaixo de uma ameaça constante com esse governo. Então, eu espero que não dê certo, que o Lula não venha e que seja um verdadeiro fiasco esse evento do PT, do Jerônimo, enfim, da esquerda aqui na Bahia, e que o senhor realmente tenha uma péssima campanha aí e um fracasso nas urnas, quem sabe, né? A nossa torcida aqui, porque realmente está muito complicado. São 9h38, temos mensagens, Helena? Temos sim. Então vamos lá reproduzir as mensagens e ouvir você, ouvinte, nessa sexta-feira ensolarada aqui em Salvador. Será que vai dar praia esse final de semana? Acho que não, né, Helena? Acho que não, porque tá um friozinho, abre o sol, olha aí. Olha aí, é a Barra, é, Luiz? Vixe, tá fechado ali o tempo, ó, mostra aí de novo. Acho que não vai dar praia não, viu? Ontem eu saí achando que ia dar uma corridinha na orla, mas na hora que eu pisei fora de casa começou a chover. A gente em Salvador disse que o tempo daqui é bipolar, complicado. Abre um solzinho e ai de nós.
Ai de nós que reclamemos do frio, porque agora mesmo... Quantos graus? Deixa eu ver aqui. Quantos graus? 24 graus. Tá frio. Tá frio e não ousem dizer que não está, tá certo? A Conquista ali tá abaixo de 10 graus. Vi uma conhecida minha reclamando hoje, uma conhecida ontem, aqui de Salvador, reclamando que o povo de Salvador sofre em Conquista. Olha aí. Pertinho aqui, não tão pertinho assim, mas um frio, né? Abaixo de 10 graus, eu não aguento. Não aguento. 24 graus para mim, eu já tô, meu amigo, pronta para o frio de Gramado, por exemplo. Vamos lá ouvir os ouvintes, Helena. Grupo Brado, Carol, deixa eu falar uma coisa para os nossos ouvintes aí de direita. O Kim Kataguiri aprovou, durante o governo Lula, aumento de pena para furto, roubo e receptação. Está aí com a PEC do IPVA e parece que vai aprovar, passou com unanimidade na CCJ. Também tem PEC do penduricário, né, que é para diminuir salários, supersalários, para poder abrir espaço fiscal no Brasil e diminuir a dívida que a gente tem. E esse cara é do Partido Missão, ele é ligado a Renan Santos. Ele tem essas pautas aí que umas foram aprovadas, outras estão correndo, que fazem diferença na vida de vocês. Agora puxa na memória aí, pega aí alguma pauta de Sargento Farru, Nicolas Ferreira ou qualquer um outro sujeito ligado ao bolsonarismo e me diga se alguma coisa que esses caras fizeram ou estão tramitando faz alguma diferença na sua vida, se não fica com aquele negócio, olha lá a esquerda, olha a hipocrisia da esquerda. Pessoal, vamos ser pragmáticos, chega de brincar de política, brincar de jardim de infância, vamos pensar em políticos que realmente tramitam e fazem coisas que trazem resultado real para a vida de vocês, que é isso que vai mover o nosso país. Ficar brincando de política é uma coisa legalzinha, mas tá levando a gente pro buraco. É isso, querido, é exatamente isso. A gente vê um trabalho do Kim impecável, né? Realmente a gente vê trabalho. É isso, era só isso, a gente vê trabalho. E do outro lado é só lacração, não tem para onde correr. Esse pessoal parou no tempo, né? E confia muito, subestima muito o cidadão. Não sei se subestima ou confia de fato no na baixa cognição, né, dos eleitores deles, porque de fato eles se mantêm lá com esse discurso, com essa falta de trabalho e com essas lacrações. Eu vejo muitos conhecidos meus ainda, inclusive, compartilhando, né, aplaudindo, comentando em favor deles, nesse sentido de, não, aí, ó, tá, como é o nome? Apontando a incoerência da esquerda, né? Ontem, inclusive, vi uma propaganda do Nicolas Ferreira no Instagram, de um curso de inglês. Eu até acho legal ele enveredar para esse lado do empreendedorismo, para quem sabe, na próxima eleição, realmente se abster, né? Porque a gente não vê um trabalho coerente, né? Um trabalho no sentido, como o ouvinte falou, de mudar a vida da população diretamente, e não com essas pautas ideológicas que não mude a vida do cidadão, mas não é algo que chega ali prioritariamente, né? Como ele falou há pouco tempo na questão do aumento do limite ali para o MEI, ele fica torcendo para que o presidente da Câmara paute e pronto. Né? Enquanto o Kim vai atrás dos parlamentares, vai atrás de conversar, vai atrás de negociar e tudo mais, né? Para que essas pautas sejam aprovadas e sigam o seu trabalho, né? E assim possam, de fato, favorecer a vida do cidadão. Mas o que a gente vê é só lacração mesmo, é peruca, aqueles discursos mais ideológicos que, de fato, só servem como cortina de fumaça, né? Se algo, de fato, fosse feito nesse sentido, seria até bom, mas é só lacração de todos os lados, né? Então, nos resta realmente olhar para quem tem propostas e para quem tem trabalho, que hoje eu realmente não vejo em nenhum bolsonarista, por mais que talvez falem de boas intenções, né, mas muitos estão eleitos, muitos têm gabinete, muitos têm dinheiro, muitos têm tempo, muitos têm disposição e não trabalham. Então fica aí o questionamento e a motivação, né? Quem sabe o Nicolas aí envereda pelo empreendedorismo, já acho que ele tem a questão lá das havaianas, né? Dos chinelos de direita, não sei, não lembro. E agora o curso de inglês que eu vi ontem, até patrocinado no meu Instagram. Então, quem sabe ele não envereda por esse lado, já que, pelo visto, não tem muito trabalho assim na Câmara, não é isso? 9h44, tem mais mensagens, Alina?
Bom dia, Carol, ouvinte do Abraço, do Leonardo de Belo Horizonte. Gente, tem que falar com a imprensa para frear um pouquinho, para parar de soltar notícias sobre o Flávio desse jeito. Eles estão acelerando demais. A gente precisa que o Flávio concorra para o Renan ganhar isso aí. Tem que desacelerar um pouco aí. Ou então tem muito mais coisa, porque o que eles já estão soltando já é muito grave. Imagina o que vai vir, mas tem que desacelerar isso aí, galera. Vocês A acham gente que precisa do Flávio concorrendo, que aí o Renan ganha. Vocês acham que ele concorre? Eu acho que ele concorre. Bom dia a todos. Eu acho que ele vai até o fim. Eu acredito que ele vai. Vocês acham o quê? Eu acredito. Eu não vejo esse pessoal com escrúpulo, não, gente. Já com medo de ser preso, com medo. Não, pelo amor de Deus. Teve muita coisa já aconteceu antes, desde quando lançaram o Flávio, desde quando a família lançou o Flávio aí, a candidatura, eu falei aqui na bancada dos piores filhos. É o mais mutreteiro, é o mais safado, o que mais tem coisa nas costas aí, né? O mais malandro que eu falei. O mais malandro, né, dos filhos. Então, para mim, desde o início foi uma péssima escolha. Eu realmente... Só que quanto mais malandro, menos escrúpulo tem. Então, não duvido nada que ele, de fato, concorra, vá até o fim nessa empreitada aí, né, com o aval do pai. Vimos aí a cartinha recente. E, enfim, com todas as improbabilidades, mas eu acredito que ele vá sim. Eu só realmente fico cada dia mais ansiosa e animada para os debates, né? Eu espero de verdade que o Renan seja convidado para todos eles, que o Flávio vá em todos eles e que o Lula vá, porque, meu amigo, vai ser entretenimento de primeira. Vai ser, assim, um negócio de você fazer aquela pipoca antes de dormir, né? E sentar com sua família toda para assistir, porque será sensacional. Eu quero ver o que é que vai acontecer. Espero que ele esteja ali com o ansiolítico pronto, com a receitinha médica pronta para comprar os seus ansiolíticos, para ir tranquilo e não desmaiar dessa vez, né, Flávio? Porque vai ser muito pior, eu acredito. Tem muito mais coisa aí para te apertar esse ano, né? Vamos lá, são 9h46. Tem mais mensagem, Lina? Bom dia, bradistas. A situação de Flavito, a cada dia que passa, vai de mal a pior. Primeiro foi a Federação União Progressistas, que abandonou seu barco furado. Agora é a vez do Republicanos. E agora, Flavito, para onde você vai? Marchará em uma candidatura própria? Puro sangue? Seria melhor não ter brigado com Michele e colocá-la como vice. Porque está muito difícil encontrar uma vice à altura. Quem mandou ser corrupto, Flavito? O seu barco vai afundar. E eu estarei lá de cima, aplaudindo o seu naufrágio. Rapaz. É feio mesmo o negócio, viu? Mas deixa, né? Deixa, porque tá muito bom ver essa debandada e é bom que a família toda sofre com isso, né? O próprio Eduardo já perdeu bastante da credibilidade que ele tem, que ele tinha, né, com essas peripécias lá nos Estados Unidos, essas brincadeirinhas lá nos Estados Unidos com o Paulo Figueiredo, né, essa megalomania dele de achar que é de fato alguma coisa, e ele já perdeu bastante, e tudo isso só faz realmente minar o bolsonarismo aqui no Brasil. É animador ver isso, né? Então que continuem, deixa continuar, que ainda tem muita coisa por vir. Inclusive, vi há pouco tempo a denúncia de um blogueiro falando sobre as apostas aí da Damares, né, oferecendo uma certa quantia para o vídeo íntimo do Flávio. Será que é verdade? Será que esse vídeo existe? Será que alguém aí está segurando para os próximos capítulos, para minar e o Flávio, depois dele de fato começar a campanha eleitoral, meus amigos? Esse ano tá animado, viu? E aí, Helena, tem mais mensagem? Temos sim. Então vamos lá, vamos tocar o barco. Bom dia, gurias aí da Rádio Brado. Rodrigo aqui de Porto Alegre. Hoje eu não vim para falar de política, eu vim pedir
a ajuda aí de vocês para aqui no sul tá marcando altos temporais. Capaz de passar de novo a semana inteira, tá marcando chuva para uma semana inteira e tem altos riscos de Porto Alegre alagar de novo, né? Tivemos aqueles desastres em 2023 e 2024, os prefeitos e governadores aqui nada fizeram e a cidade tende a ficar de novo embaixo da água essa semana de novo. As chuvas devem começar no final do dia ou a partir de amanhã e deve durar aí até quarta-feira ou quinta-feira, talvez até sexta, com altos riscos de alagar a cidade de novo, que já foi um caos e acabou com muita gente, muitas vidas, vários, estado inteiro embaixo d'água e tende a acontecer de novo. Valeu, Rodrigo, se puder dar esse recado, esse aviso, pessoal, se cuidar, se manter aí. Valeu, obrigado. É verdade, eu tinha visto inclusive uma matéria hoje pela manhã falando que esses temporais estão inclusive vindo para cá, para o Nordeste, né? Então, você que é aí do Rio Grande do Sul, né, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, é isso, se protejam, né? Eu realmente não sei o que foi feito desde o último temporal para cá, se alguma medida pública foi feita para proteger os cidadãos aí desses temporais que obviamente viriam, né? Então, o que a gente vê é só o desastre já depois de acontecer, infelizmente, muitas vidas perdidas, muita tragédia, né? A gente só vê realmente a tragédia feita, mas nada para evitar que ela aconteça. Então, eu espero que, já que o poder público pouco faz, que cada um consiga se proteger, que Deus seja por vocês e que por todos que precisam, né, de fato, e se protejam, meus amigos, porque o negócio foi feio da última vez e eu espero que não aconteça novamente. São 9h51, ainda tem mensagem, Helena? Por enquanto, não. Por enquanto, não, né? Então, vamos ficando por aqui. Não tem mais mensagem, queimei todas as mensagens, queimei a pauta. Então, meu trabalho foi feito. 9h51 da manhã. É isso. Sextaremos mais cedo hoje, Helena? Será? Sextaremos mais cedo. Tá vendo? Não podem nos acusar de não termos passado todas as mensagens. Tá vendo, Helena? Isso aí. Ai, acabou de chegar mais uma. Quer ouvir? Vamos ouvir? Bom dia, tô ouvindo aqui o Brado com meu esposo. Eu fiquei indignada quando a jornalista aí falando sobre o governo da Bahia, como se fosse o único. Infelizmente, aqui em São Paulo, nós estamos há 28 anos. Ficamos 28 anos sob o governo do PSDB e agora 3 anos e meio com o Tarcísio, que não mudou absolutamente nada, pelo contrário. São Paulo está indo de ladeira abaixo, não temos segurança, não temos saúde pública, estamos esperando há meses por uma consulta, por um exame, né? E essas privatizações aí desnecessárias e incabíveis que tá tudo indo por ladeira abaixo aqui, não temos mais nada. Não é só o baiano que está sofrendo, não, o paulista sofre porque não sabe votar. Aliás, né, não sei nem em quem votaremos, porque tá difícil. A Prefeitura de São Paulo, em conjunto, também problemática, terrível, né, cheia de coisas encobertas, e aí a gente está sofrendo aqui. Querido ouvinte, eu entendo sua revolta, mas não fique revoltada comigo, não. É uma questão assim, nós somos daqui, né? Então nós vemos a realidade daqui, e não só isso, os números também falam por si só, os números da Bahia são os piores do Brasil, né? Então, obviamente, São Paulo tem os seus problemas, né? A gestão tem os seus problemas, eu também ouço isso de diversas outras pessoas, já disse aqui, inclusive em outros comentários, enquanto ouvíamos alguns defendendo o Tarcísio e tudo mais, tem os seus contrapontos, sim. Eu ouço de paulistas, né, ou paulistanos, não sei aí a questão do
do nome para a capital, para o estado, mas eu ouço, sim, de muitos que a situação não está boa, né? Que a situação, inclusive, da segurança não é tão boa assim quanto falam. Mas a situação da Bahia, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Eu realmente aconselho que vejam os números, porque não tem muito o que ser dito. O Nordeste em si é muito complicado, né? E acho que as eleições mostram muito isso. Não, eu sei que é um problema de gestão, mas aqui é um problema cultural, talvez, também, né? Um problema... É muito complicado. É muito complicado a gente falar aqui da Bahia, viu? Porque o cidadão já chegou numa situação que não tem muito o que ser feito, a não ser libertar o povo de fato, tá? Tem muita gente sofrendo muito e muita gente escravizada a certo ponto, né? Culturalmente, assim, a sua cognição está sequestrada aqui do povo nordestino e principalmente o baiano. Então, eu não falei como se fosse o único povo que sofre no Brasil, muito pelo contrário. A gente sabe a situação de muitos brasileiros de diversas capitais, de diversas regiões do Brasil. Mas a situação aqui da Bahia, eu acredito que ainda seja muito pior do que essas regiões, né? Eu vejo São Paulo, Ave Maria, o empreendedorismo, a indústria, né? É muito, muito, muito promissora, né? O São Paulo carrega muito do Brasil nas costas. Então, falar de São Paulo, comparar a situação de São Paulo com a da Bahia, que hoje recebe, né, é responsável por maior parte do Bolsa Família, inclusive, muitos baianos, a maioria dos baianos está aí sobrevivendo com assistencialismo. Então, eu não sei se dá para comparar tanto assim, não. Talvez não seja tão ruim, mas é complicado falar daqui, comparar desse jeito, tá? Chegou mais mensagem, Helena? Não. Não? Então é isso. Ficamos por aqui, tá certo? Nessa sexta-feira, deixa eu ver. Tem um solzinho ali, tem um solzinho. Mas não sei se vai dar praia, não. Tá? E tá frio sim, tá? Quem fala aí que o sul, o pessoal do sul que fala que baiano não passa frio, aqui tá frio, viu? E aí no estúdio ainda mais. São 9h56, ficamos por aqui. Helena, até semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Até semana que vem. Foi um excelente programa. Mais uma vez, Carol, aqui no segundo programa apresentando. E é isso, gente. Bom fim de semana. Um beijo. Obrigada, queridos ouvintes. Obrigada pelas mensagens. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um cheiro e um excelente final de semana. Curtam com as suas famílias, tá certo? Até mais. Começando o seu dia com as principais notícias, comentários, entrevistas e a sua participação. A partir de agora, no Brado Jornal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado.